É o dia do julgamento, porque hoje a Audi em Miami estará inspecionando o Audi RS6 que acabei de construir. Cara, tira essa coisa daqui. Essa reconstrução teve seus altos e baixos. E esse carro quase me fez passar do limite. Não. Literalmente não acredito nisso. Mas apesar disso tudo, no último vídeo, finalmente reconstruímos esse carro. Sim! E colocamos na rua pra sempre. Mas ainda não está tão completo. Então esse é um dos problemas que trazemos aqui. Algumas vezes o carro não pega. Bateria novinha em folha. E tudo que precisamos para ligar é o Jumper Starter e que trouxemos conosco. Mas vamos explicar isso com um dos técnicos da Audi. Mas é engraçado o que tem acontecido agora. Felizmente, estamos no lugar certo para avarias. Temos os profissionais. E mais tarde, eles vão avaliar meu trabalho de 1 a 10. Em uma escala de 1 a 10, eu diria que foi um sólido... Mas por agora, precisamos dar a partida nesse carro para que a Audi possa começar a trabalhar nele. Ah, é? Sempre na primeira vez. O que tem de errado com isso? Eu não sei. Agora... é hora de entregar o carro. Estou indo até a concessionária para verificar o carro. E é hora de dar um passo para trás e deixar eles fazerem o trabalho. Temos muita coisa a fazer. Temos muitos diagnósticos, temos muito trabalho. PJ vai nos ajudar. Ele é um cara legal, temos boas vibrações aqui em Miami. Acho que ele vai sair bem. Que nota você acha que ele vai te dar de 10? Um sólido 10. O que você acha? 9,5. Se ele não desligar... é um 10. Porque se tiver que ligar novamente, vai ter um problema. Olha só! O RS6 parece surreal. Mas ainda faltam alguns retoques finais antes de poder considerar finalizado. E os caras da Audi ficaram claramente impressionados com o carro, porque você não encontra esse modelo nos Estados Unidos. Digo, desde que comprou esse carro, eu fiquei tipo... uau, quem me dera, porque esse era o melhor chassi. O C7 e o C7.5 são os meus favoritos. Não fabricam esse aqui, não é? Não. Esse é o novo RS6, o C8. Este é o único que você consegue comprar na América. Eu não sei como estão vendendo por aqui, mas você não encontra o C7. O C8 é bem legal. Eu entendo porque eles têm esse e não o meu. Esse parece muito fino comparado ao seu carro. Ele parece bem magro. Se você olhar por trás, ele parece bem magro. A América sempre teve o RS7 e o S6. Mas porque o meu RS6 nunca esteve disponível no país porque não viam um mercado para ele, ele agora só é permitido ficar aqui por um certo período de tempo. E a gente só pode ficar com esse carro aqui por um ano. Sério? Eles deixam ficar por um ano? Um ano. Assim, tipo, ó... E são $800 por 4 dias de seguro. Sério? É. Quer dizer, eu faria isso, cara. As estradas aqui da Flórida são retas, foram feitas para arrasar. Então, o primeiro job, depois da corrida de arrancada e muitos quilômetros, não sei se vocês conseguem ver, mas esses discos de freio têm muitos pontos de aquecimento. As pastilhas de freio estão bem gastas, então, já que estamos aqui, melhor prevenir do que remediar e substituir as pastilhas e o disco, já que são bastante caras, para dizer o mínimo. Mas vamos ver onde isso vai primeiro. Primeira coisa que vimos foram as rodas. Mas quando o PJ começou a trabalhar no carro, notou algo um pouco estranho. Nos carros com especificações americanas, mesmo não tendo o RS6, temos o RS7 e também temos o A6 e o S6. E o botão de partida fica do outro lado. Então, todos os técnicos imaginaram que era só ali porque eles queriam fazer apenas um console central. E agora descobrimos que vocês também têm o mesmo problema no outro lado também. Me desculpa, Audi, é muito estúpido, porque você tem que ir pro outro lado do carro se tiver numa situação como essa para ligar o carro. É até revigorante ouvir que até mesmo os técnicos da Audi questionam algumas das escolhas que a Audi fez ao construir um desses carros. Mas agora que as rodas são tiradas, podemos inspecionar o quanto esses freios realmente estão desgastados. E dá pra ver aqui, olha, os pontos de calor no disco. Eu não sei como fizemos isso, como conseguimos. Essa é a última vez que o carro tá numa rampa. Para retirar as pastilhas de freio, o PJ as empurra contra os pistões na pinça. Como se sente fazendo outra pessoa o trabalho enquanto você apenas senta e observa? Nesse carro, muito melhor. Com os pinos tirados e o clipe de retenção removido, a gente pode puxar as pastilhas para fora e ver o quão gastas estão. Vou bater com a minha bolsa, ok? Agora, o PJ tinha apostado com um dos outros técnicos que seria capaz de remover o disco sem tirar a pinça. E ele ganhou. Eu ganhei. Eu estava certo. E o melhor... Então, se o PJ tivesse que remover a pinça, eu teria que pagar o parafuso. Parafusos novos porque são elásticos. Mas porque ele não fez isso,
Estamos bem. É o único trabalho da qual você não precisa remover o motor pra poder tirar, então... E aqui estão os novos discos. Esse parece muito melhor do que o que tava no carro. Esse tem que colocar, porque ele é bem mais grosso. Sabe o que é mais louco nessas coisas? É que não são direcionais. Então, como podem ver, podem ir pra esquerda ou direita. Mesmo que seja, você pensaria do jeito que eles andam. E seria tipo direcional. Mas como eles direcionam o gás pra dentro ou para fora, dependendo do qual lado elas estão, a direção é única. Devem ter notado que esses discos parecem um pouco diferentes dos discos de freios normais. Como uma luva. Ao invés de serem redondos, eles têm essa borda de leque ao redor. A Audi fez isso aparentemente para reduzir o peso e potencialmente ajudar no resfriamento. E esse tipo de disco é encontrado em muitos outros Audis. E também no KTM Crossbow. Estamos colocando as rodas. Agora vamos descobrir se realmente ele liga também. Então, aí se ele não ligar, então a gente tem outra coisa para, tipo, tentar fazer com que consertem. Porque a gente não quer consertar. Não. Não ligou? Não, então o solenoide. Dá pra ouvir o solenoide funcionando. Mas aí ele diria que a bateria está descarregando ou esfriando ou algo desse tipo. Acabamos de ter uma atualização, não sei se isso permite, mas eu provavelmente poderia dar uma olhada rápida no bloco de valores medidos. Assim que você colocar um jumper nele, ele vai ligar. E isso confundiu nós dois com uma caixa de junção, que é a bateria, e o cabo da bateria vai até essa caixa de junção e então é transferido dessa caixa para o motor de arranque. Não sabemos se tem um problema aí ou se é por isso que eu queria ver se conseguimos ter uma leitura de potência nisso. E foi exatamente o que fizemos e você pode ver o resultado. 9, 10... Ah, tá vindo. E ele fica assim tão baixo? Sim, é que... Mas tá aumentando aqui. Mas eu acho que é na bateria, aposto que teremos 12 volts. Apenas 9 volts na frente e na bateria e, claro... 12.4. Então estava perdendo energia em algum lugar. Eu não tinha ideia do que era. Nós estamos bloqueados das especificações da europeias. Então, tá escaneando, mas tive que colocar todas as informações manualmente. Eu não tinha a menor ideia. Essa é uma quantidade boa de O drenagem. PJ conectou sua ferramenta de diagnóstico e pôde ver que a bateria estava sendo descarregada por alguma coisa. Mas ainda não sabemos o que é. Drenagem. Geralmente com carros dessa geração, motor desligado, pelo menos nos carros com especificações americanas, eu não vejo esse número maior. Geralmente vejo algo em torno de um dígito com luzes apagadas, ignição ligada, tudo desligado e, sabe, apenas ficando aqui estacionado. O PJ então leu os códigos no carro para ver se havia alguma falha. Tem um monte de coisa acontecendo aqui. Isso seria... Eu precisaria... bem, vocês diriam uma xícara de chá, mas eu diria uma xícara de café. E apenas sentaria um longo tempo, porque eu não sei, eu obviamente eu limparia todas as falhas hoje. Ver o que podemos fazer. Se você só estiver recebendo 9 volts, então tem algum tipo de problema com o cabeamento desse carro. Sim. Porque há uma queda de tensão ao longo desse cabo ou algo assim. Então esse cabo que vai para o motor de partida e esse aqui, o terra, estão unidos em uma caixa aqui no meio. Então eu acho o problema vai ser daquela caixa ali no meio até ali. Porque contanto que damos energia a esse cabo, acho que o carro deve ligar, mas... Dizendo que se dermos energia e ele não der partida, pode ser um problema mais adiante, lá no cabo. Talvez uma conexão no motor de partida, eu não sei. Mas vamos ver no que isso aqui dá. Vamos tentar? Ele ligou? Sim. E ele liga, então eu não tenho ideia. Audi. Voltaremos a isso mais tarde, mas por enquanto temos que sair da rampa de 2 postes e entrar naquela grande rampa de alinhamento de 4 rodas, onde o PJ está começando a fixar o equipamento que ele tem para que improvisar, porque normalmente ele não pega carros com arcos estendidos ali. Esse é um trabalho que vem adiando há algum tempo, e embora quando comprei o carro ele não tivesse nenhum dano na suspensão, depois de reconstruí-lo, eu provavelmente deveria ter alinhado as 4 rodas. Esses são os espelhos. Eles funcionam com os lasers que você vê bem ali. Basicamente assim que você vê as especificações de alinhamento. Ele vê o ângulo. Vamos fazer uma calibração rápida. E então o sistema será capaz de nos dizer o quão afastadas estão essas rodas. Mas porque são tão largas, acho que está confundindo a máquina. Olha ali.
Não tenho a menor ideia de quem é. Não foi possível determinar o chassi. Bem banido. Isso significava que o PJ teve que informar manualmente o sistema de qual era o carro, depois fazer a calibragem e depois disso nos diria o quão distante ele está. Meu Deus, mas tem um verde bem legal na frente. Ah, mas tem um monte de vermelho na frente. Ah, sim. Ok. Vermelho significa que está fora de tolerância e o verde está dentro da tolerância. E como esse subchassi dianteiro já foi colocado e retirado diversas vezes, isso vai afetar o alinhamento do carro. E mostra claramente em nossas leituras, não sei como conseguimos dirigir em linha reta e nunca conseguiremos fazer o ajuste de acordo com as especificações de fábrica, porque o carro é muito mais largo do que o normal e a suspensão está rebaixada. O PJ vai fazer o melhor que puder para colocar em tolerância. O que eu queria saber é se, enquanto o PJ estava embaixo do carro, se ele notou algo incomum. Eu não vejo nada aqui que me deixaria nervoso com o carro. Digo, se alguém olhasse pra essa coisa, diria, ei, cara, é um carro de 10 anos. O que você espera? Não é nada ruim. Agora sim, uma boa notícia. Mas se ele fosse verificar o carro usando o Car Vertical, ele veria a verdadeira história dele. A checagem mostraria que nunca houve fraude de quilometragem, nem pendências financeiras, mas que ele teve um acidente. E você pode ver a data real em que o carro foi dado como perda total. Eu digo, acredite ou não, isso não é tão terrível. O ângulo de ataque está só um pouquinho torto. Além disso, você pode ver a linha do tempo completa do carro sempre que a propriedade foi alterada, bem como a placa do carro. E algumas vezes, quando verifica um carro usando Car Vertical, se ele sofreu um acidente, ele pode mostrar as fotos tiradas no site de leilões de carros acidentados. E você pode ver exatamente onde ocorreu o dano. Então, para checar o seu carro no Car Vertical, clique no link na caixa de descrição abaixo e use o código MATT para ter um desconto nessa verificação. Agora, freios estão prontos, alinhamentos estão prontos, hora do check-up de saúde. Não? Então queremos consertar isso e deve ser um problema de conexão, então talvez possamos encontrar isso no futuro, onde eu e meu pai possamos resolver isso. Somos nós do futuro. Então ele tem um problema de partida intermitente. Às vezes ele liga, às vezes ele não. Vamos ver se meu pai consegue resolver. Sou um técnico da Audi agora. Fui treinar ontem, não fui? Técnico da Audi. Então vai lá, técnico da Audi. Vamos consertar isso. Achamos que tem algo a ver com essa caixa de junção que mencionei, e para chegar nela, tem que tirar tudo isso. Existem algumas conexões elétricas importantes. E achamos que o Matt pode ter colocado o carro no lugar errado. Normalmente eu diria que a culpa é sua, mas o Matt não tá aqui pra se defender. Então a culpa é do Matt. Isso só precisa de uma limpeza. Aonde é isso aí? Isso é uma prova de outro problema que nós tivemos. Não! Mas em nossa defesa dessa questão, no mesmo dia em que colocamos o motor, retiramos e colocamos o motor de volta 3 vezes. Eu acho que o problema está ali. E acabamos terminando o serviço por volta de 2h45 da manhã, o que talvez explique os pequenos erros, como não colocar bem o fio terra no motor de arranque. Eu vou buscar ele. Então a culpa é minha. Tá vendo? Isso foi um teste. Tá. Sabe o que eu tava dizendo? Todos os defeitos desse carro foram auto-infligidos. Você teria deixado isso solto, Freddy? Eu não sabe, eu não posso dizer que... Não, peraí. A gente precisa do VAR nisso. Chama o VAR. Quem fez isso? O que tá acontecendo aqui? Eu não acho que foi a culpa do Matt. Freddy, você pode me dizer quem é esse cara? Escuta, cara, sabe? Você vem na minha casa e usa as minhas instalações e é assim que você me paga? Não sei, é porque só parece muito com você. Pode haver uma culpa de tudo junto. Eu sinto que toda vez que eu toco no carro, você tem que verificar o meu trabalho, ok? Eu sinto que... Aqui, HWBT, Hard Work Beats Tavares. Bom, tá consertado. De volta pra Audi. Chegou a hora. Meses de trabalho duro, reconstruindo e modificando o meu Audi RS6 dos sonhos, que trouxemos até aqui na América. Que história esse carro tem! E finalmente foi avaliado pela Audi em Miami. Estamos prestes a descobrir o que eles acham dele como um carro em geral. PJ, você foi incrível diante das câmeras e diante do carro também.
Então, você viu embaixo do carro, viu ao redor do carro. O que queremos saber é, em linhas gerais, o que você acha. As linhas de painel estão boas, no geral, está tudo bem com o carro. E dê uma nota de 0 a 10 para a reconstrução e a estrutura geral desse carro. Quer saber? Sinceramente, eu digo que já vi o carro antes e vê-lo pessoalmente é algo muito especial e amei o carro. E ele é um carro único e devo dizer, olhei por cima, olhei por baixo, olhei por dentro e, sabe, eu posso dizer, pelo tempo que eu estou no ramo com esses carros, posso dizer que coisas aconteceram e coisas foram trabalhadas, mas por baixo ele parece ótimo e é melhor do que a maioria dos carros de 10 anos que eu já vi. E é um atestado bom, as folgas dos painéis parecem boas, disse a vocês que há algumas marcas de veículos elétricos que eu não vou mencionar os nomes, e as folgas dos painéis estão muito melhores do que de carros que já vi que são novos. Por baixo eu digo que ele está ótimo, eu disse todo o hardware está lá, digo, parece que fez um passeio off-road, algumas coisas parecem um pouco sujas, mas tudo está lá, tudo está intacto. E eu dou um atestado de saúde, em uma escala de 0 a 10, eu provavelmente daria um sólido 7, talvez um 8. Sólido, eu fico com isso. Você disse que seria um 10. Nada é um 10 na minha visão, mas há algumas coisas que, se eu não tivesse visto o capô levantado, eu diria que provavelmente teria dado uma nota 8,5. Mas acho que é um carro sólido, cara. E como eu disse, se quiser aceitar a minha oferta e colocar de volta no barco, eu estaria disposto a comprá-lo. Vamos ver, então, você ouviu aqui. O PJ foi incrível, a Audi tem sido incrível e espero que seja a última vez que a Audi entrará numa rampa até que precisamos fazer manutenção. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, clique no botão de curtir, clique no botão de inscrever e te vejo no próximo vídeo. Até mais. Esse é um pesadelo absoluto com o motor de Audi RS6. Ah, esse é o motor RS7, não é? É, mas não é um pesadelo. O quê? Não é um pesadelo, adoro isso aqui. Esses são ótimos. Like a drug that I just can't deny.